Oi, gente. Pois é, tenho mais uma boa notícia para vocês. A greve dos petroleiros da Petrobras foi interrompida com um saldo positivo, apoio de outros setores, tem uma série de coisas boas. Ela ainda pode ser retomada caso as negociações fracassem, mas tem muitas coisas boas para falar da greve e a prudência, já que a negociação agora está aberta, é a interrupção pelo menos momentânea, dessa greve. E a greve dos petroleiros, eu vou analisar aqui nesse vídeo, ela vai muito além de uma luta de categoria. Ela é uma luta pela soberania do país, pelas nossas riquezas, pela proteção da Petrobras e da sua função histórica que está sendo ignorada por esse governo incompetente, entre muitas outras coisas, né, que o governo é, além de ser incompetente. Enfim, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, do nosso Apoia-se no comentário fixado, assim como nossas fontes, não é? E a minha fonte para o vídeo de hoje é uma reportagem da Denise Assis, dos Jornalistas pela Democracia, né? E ela traz o seguinte, que a mais longeva greve dos petroleiros desde o ano de 1995, quando a paralisação atingiu 32 dias, a greve dos petroleiros praticamente passou em branco pela mídia tradicional, mas não pelo canal A Nova Máquina do Tempo. A greve foi deflagrada em solidariedade às demissões na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, uma das subsidiárias da Petrobras, e contra a privatização dissimulada da empresa, que vem sendo fatiada e seus ativos colocados à venda, o que acabou por contribuir para que o lucro, anunciado com pompa e circunstância nessa semana, de 40,1 bilhões, né? No dia 18, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a greve dos petroleiros, e nós noticiamos isso aqui, era ilegal e impôs à categoria uma multa de R$500 mil. Ele alegou que a greve tinha caráter político e desrespeitava a lei de greve. Os petroleiros prosseguiram com o movimento, que teve ato de apoio no centro do Rio, São Paulo e em vários outros setores, como os professores, economistas, caminhoneiros, por exemplo, e influenciadores como eu, né? Que fiz esse apoio e solidariedade aqui no canal. Os petroleiros realizaram uma marcha nacional em defesa do emprego da Petrobras do Brasil na tarde de terça-feira. A manifestação saiu do edifício da sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, e reuniu milhares de manifestantes. A greve teve adesão de mais de 21 mil trabalhadores em 121 unidades do sistema Petrobras. E a mobilização dos trabalhadores aconteceu em 13 estados. Durante todo o tempo de paralisação, a direção da FUP permaneceu na sede para negociações. Na noite de ontem, após o indicativo do Conselho Deliberativo da FUP, os integrantes da Comissão Permanente de Negociação, que estão há 20 dias dentro da sede da Petrobras, divulgaram um vídeo para reforçar a importância da unidade da categoria nesse momento de acúmulo de forças para avançar no atendimento da pauta de reivindicações da greve e também nas lutas contra o desmonte da empresa. Comunicaram ainda a decisão das direções sindicais de todo o país, que avaliaram que o momento é de acumular forças para buscar o atendimento da pauta de reivindicações que a gestão da Petrobras tem se recusado a negociar. O Conselho indicou a suspensão provisória da greve para que a Comissão Permanente de Negociações da FUP possa participar na sexta-feira da negociação no TST, junto com os representantes do Ministério Público do Trabalho. O indicativo destaca ainda que a greve será retomada caso não haja avanços na mediação feita pelo tribunal, como eu disse aqui. Né? Eu já tinha adiantado que a greve seria retomada caso, eles cheguem lá na reunião e desrespeitem as reivindicações e tudo mais. E tem alguns números da greve, né? Um balanço dos sindicatos da FUP sobre a greve. E aí eu vou deixar isso no final do comentário fixado nas minhas fontes, vocês podem olhar por lá. Tudo que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, esse movimento grevista é uma verdadeira aula de cidadania e de luta por um Brasil melhor. Né? É assim que se faz greve, de forma pacífica, com reivindicações claras, sabendo inclusive o momento de suspender a greve, interromper para realizar a negociação e, claro, se a negociação fracassar, retomar a greve nos mesmos moldes, buscar solidariedade com outras categorias profissionais do Brasil, né?
E isso entra em um enorme contraste, não é, com o que está acontecendo lá no Ceará. É claro que é um assunto diferente, mas a suposta greve dos PMs, eu tenho lido sobre isso, tem muita coisa errada, né? Então, não só eles estarem encapuzados, mas toque de recolher, enfim, parece que uma das pessoas envolvidas com a greve de lá está querendo usar isso como um trampolim político para uma carreira política, inclusive é bolsonarista, um dos líderes desse grupo de PMs, né? E está usando isso também para enfrentamento conjunto com a família Gomes e o Camilo Santana, né? O prefeito do PT. Então, parece que e não tem adesão ampla nem mesmo da polícia militar, não é? Quanto mais de outras categorias, né? Os relatos têm sido esses. Eu ainda aguardo, quero ver mais fontes sobre isso. Quem quiser postar aí questionando o que eu estou dizendo, mas eu estou me baseando no que vem sendo noticiado, né? E esse é um exemplo de algo que parece mais uma atividade de milicianos, pelo menos é o que parece, né? Isso não justifica o que o Cid Gomes fez, enfim, foi uma atitude imprudente que eu não concordo, né? O senador chegar lá e pegar uma retroescavadeira e tentar romper o que eles fizeram lá, mas enfim. Já a greve dos petroleiros, gente, é um verdadeiro exemplo. Luta pelo Brasil, luta pela soberania nacional, contra as privatizações. A comunicação do pessoal da greve foi excepcional, excelente. E o que foi que a mídia tradicional, corporativa fez? Ignorou a greve. Fez de conta que a greve não existia. Por quê? Porque a nossa mídia corporativa tradicional, ela age conforme uma agenda, e uma agenda liberal pró a privatização da Petrobras. Ela é uma mídia que age... Muita gente acha que a mídia tradicional corporativa é de esquerda. Não. A mídia corporativa critica o bolsonarismo quando o bolsonarismo, pelas suas bobagens, dificulta a implementação da agenda liberal. Eles olham para o bolsonarismo como um aliado inconveniente que está criando empecilhos para a implementação de uma agenda liberal, ultraliberal, que vai vender as riquezas para as grandes corporações empresariais e que vai ampliar o controle das grandes corporações empresariais sobre o Estado brasileiro e sobre a nossa realidade, não é? Enfim, o controle dessas grandes corporações empresariais e o fortalecimento desse poder e da implementação de uma agenda que favorece esses interesses é o que está no epicentro da atuação da mídia tradicional. Então a mídia tradicional, obviamente, não poderia noticiar com destaque a greve dos petroleiros, porque a greve dos petroleiros mostra uma reação de uma classe de trabalhadores. A greve dos petroleiros mostra uma reação em relação a essa agenda. A greve dos petroleiros mostra a possibilidade da população e de várias categorias se organizarem para resistir a isso. Então, noticiar sobre isso seria prejudicar os próprios interesses e os próprios objetivos dessa mídia tradicional, que também tem entre seus investimentos muitos investimentos conectados com as grandes corporações empresariais. Existe, inclusive, um profundo conflito de interesses quando você tem entre seus anunciantes, seus financiadores e seus parceiros pessoas que têm interesse em privatizar a Petrobras, pessoas que têm interesse em realizar e aprofundar uma agenda liberal. Então, essa mídia está presa financeiramente pela necessidade de defender essa agenda. Ela não tem autonomia para defender uma agenda diferente, até porque os seus donos defendem essa agenda. Então é uma combinação entre os donos, os interesses comerciais, que impede, que produz essa mídia tradicional corporativa brasileira de ser totalmente favorável a uma agenda liberal e dar pouquíssimo espaço a vozes diferentes.
Bem, mas nós aqui da mídia corporativa vamos dar espaço. Nós vamos noticiar. E contamos com vocês para vocês divulgarem esse conteúdo e a gente reagir, resistir a esse desmonte do Estado brasileiro. O pouco de estado de bem-estar social brasileiro que foi construído e que vem sendo construído nos últimos 50 anos. Né? Especialmente depois da Constituição de 88. Né? Isso tem muito menos tempo. E aí nós tivemos realmente a definição de um estado de bem-estar social. Mas algumas estatais e algumas coisas feitas no passado, mesmo no passado autoritário, embora não fosse estado de bem-estar social, dava a possibilidade da construção de um mínimo de soberania nacional para esse estado de bem-estar social, quem sabe um dia, se efetivar. E o que esse governo está produzindo são profundos retrocessos nesse quesito. Mas não é um retrocesso que está acontecendo sem reação. E essa é a boa ou excelente notícia de hoje. E eu quero falar com vocês sobre isso. Às vezes a gente fica meio chateado, triste, de achar que só tem notícia ruim, mas não é verdade não. Se a gente souber olhar para a realidade, a gente vai ver que existe muita coisa boa acontecendo e muitas reações acontecendo no Brasil e no mundo. E era isso que eu queria deixar vocês no dia de hoje pensando sobre isso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.